Olá, então vamos lá. Gente, essa é a minha primeira pintura em tinta a óleo, então eu tô um pouco assim receosa. Então pensei comigo, bom, eu vou focar mais na pintura do que no desenho, então eu usei o método de traçagem, é assim que fala. Então eu passei por cima de um papel carbono para fixar na madeira, ok? Então você pode imprimir o desenho, colocar o papel carbono por baixo e passar um lápis ou uma caneta por cima do desenho, super funciona, ok? Ou usar uma mesa de luz, uma televisão. E fica assim na madeira o carbono. Tem algumas reforçadas em alguma coisa com a lapiseira, mas em si o papel carbono já deu o trabalho dele, né? Já fez o trabalho dele. Então, agora eu peguei uma paleta de vidro. É bom sempre você ter uma tabela de cor das suas tintas. Eu tenho no total 6 tintas, ou 8. 6, 7, 8, 9 tintas. Eu acho que são 9, desculpa. Mas são a básica. E é bom também você comprar diluente para tinta a óleo, ok? E um thinner, né, pra limpar o pincel, porque tinta a óleo não se limpa com água, se limpa com thinner, né? E eu também uso esses lenços umedecidos pra limpar a paleta, sabe? Pra limpar um pouquinho o excesso de tinta no pincel, super funciona. Agora que a gente já tem as tintas distribuídas na paleta, a gente vai fazer os tons, as tonalidades. É sempre bom você começar dos tons mais escuros pro mais claro, ou o que vai na sua vibe. Como que a madeira já tem um fundo de cor, eu não vou queimar a tela. Por que eu não vou queimar a tela? A tela se queima para você colocar um fundo, de certa forma, neutro. Geralmente usa muito um tom de marrom queimado, né? Um ocre queimado, para que as tintas se destacam. Como que a madeira já tem essa cor meio de marrom queimado, um ocre cremado, eu não preciso, porque as cores já vão se destacar entre si. Pelo o pouco que eu estudei sobre tinta a óleo, eu gosto de me desafiar. Primeiro você começa com os tons escuros para fazer um degradê para os tons mais claros. Então, o tom mais escuro, o tom médio e o tom mais claro. São esse degradê de 3 cores. Por quê? A cor mais clara da tinta a óleo, ela se sobressai muito na cor mais escura. Então, o correto mesmo é você pintar do escuro pro mais claro, para não ter o erro de o seu escuro se tornar um tom médio. A gente quer que o escuro continue um tom escuro, entendeu? Então, primeiro você começa pelas sombras, para depois ir para as luzes. Entendeu? Eu errei um pouquinho no começo, foi difícil ajustar, mas aos poucos eu fui tentando ajustar, mas eu cometi esse grande erro que fez com que o resultado da minha pele para essa índia ficasse um pouco acinzentado, porque pode acontecer isso. Comecei pelos olhos, então sempre coloquei o preto mais escuro e fui colocando as outras cores por cima desse preto, que assim funciona. Então essa é a dica. Sempre comece pelos tons mais escuros. Eu tô usando o pincel de cabo maior, você pode usar uma madeira para você apoiar o braço e não ficar pegando na pintura que você já pintou, porque a tinta a óleo demora para secar. Esse é o grande segredo da tinta a óleo. Principalmente você tá começando na pintura, porque eu vim da tinta acrílica. E a tinta acrílica era, tipo assim, um terror para se pintar. Porque secava muito rápido. E eu falava assim, o quê? Geralmente na tinta acrílica você faz o inverso. Você pinta o mais claro para depois vir pro mais escuro. Ou você pinta primeiro o médio para depois vir pro escuro e depois ir pro claro. E é uma loucura. A parte que eu mais gostei dessa pintura toda foi pintar a coroa de penas da Índia. Pra mim foi o ponto auge. Eu adorei fazer essa textura, né, que a tinta a óleo dá, de você colocar mais tinta e ela deixar essa camada mais pastosa. Então foi incrível. Aqui eu tô mostrando a paleta. Por quê? É importante você fazer as tonalidades da pintura, então você tem que estudar primeiro a sua referência para você focar realmente só num processo de pintura. Então aqui eu tô mostrando pra você, tá vendo? Eu já fiz o tom mais escuro, estou preenchendo toda a área da pintura da minha referência que eu escolhi com um tom mais escuro. Aí eu venho com um tom
mediano desse tom escuro para depois vir com os tons mais claros. Então, você vai fazendo uma ordem decrescente, né? Do escuro pro mais claro. Será que é decrescente mesmo? Ai, gente, desculpa, mas eu estudei, viu, na escola. Se eu errar aqui, foi mal. Agora vamos para a pintura dos olhos e do rosto, né? Tá vendo que tá ainda acinzentado? Foi pelo primeiro erro. Então, por exemplo, se você errou algo de forma que é muito a base do desenho, esse erro vai te perseguir durante todo o desenho. Mas, como que é o começo, eu quero passar aqui para vocês, que mesmo errando, você tem que terminar a sua pintura. Por quê? Você terminando a sua pintura, você vai ver o resultado, você vai ver os seus acertos e os seus erros. Mas se você parar no meio do caminho, você nunca vai saber como que ficou aquela pintura. Porque talvez, mesmo com alguns erros básicos, não está lá aquela obra de arte de um artista renascentista, sabe? Um artista que já pinta há 1000 anos com tinta a óleo. Não vai estar, porque você não pinta há 1000 anos com tinta a óleo. É a sua primeira vez com tinta a óleo. Então é normal errar, é normal cometer erros de principiantes, mas você tem que terminar a sua pintura para você ter um histórico de pinturas. E você vai olhar a sua evolução e vai falar assim, ó, essa aqui foi minha primeira pintura, essa aqui foi a minha segunda. Olha o passo que eu já dei depois de 2 anos pintando. Então, comece uma coisa e termine. Isso é um erro que eu faço muito, às vezes, muitas vezes eu não termino as minhas pinturas, mas eu quero começar de maneira certa com a tinta a óleo. Uma coisa que eu não comecei de maneira certa com a tinta acrílica. Eu fazia muitas pinturas e nunca terminava, porque eu achava que nunca era bom o suficiente. Eu sempre queria uma perfeição que não ia existir, porque eu não tinha o conhecimento adequado. Era a minha primeira vez, e as primeiras vezes nunca vão sair igual você viu a referência, ou que nem um artista que já está há 10 anos no mercado. Então, esqueça isso. Comece, estude e termine as suas pinturas para você ter uma base de evolução. Voltando aqui para o rosto, eu notei que ele estava precisando de mais sombra, sabe? Mais contraste. Tava muito chapado, muito branco. Mas eu tava gostando de como tava ficando os olhos. Fui para a boca para já dar um tom de cor, né? E aí eu percebi que eu escureci muito o desenho. Ele tá bem acinzentado, apesar que na pintura tem esse tom meio de azul escuro, né, por trás da pintura facial dela, mas eu achei que estava apagado demais, de uma maneira muito cinza. Eu queria colocar um tom de vida, né, um tom de brilho. Então eu comecei a colocar os tons mais claros e também aprofundando um pouco as sombras entre o nariz e os olhos, para mostrar que é realmente um olho de uma pessoa, né? Eu achei que ficou muito chapado o desenho. E para um desenho realista, ele tem que ter as 3 dimensões, apesar que eu ainda não cheguei no desenho realista, mas eu vou chegar. É aos poucos, passo a passo, gente. Então, por que eu tô mostrando minha jornada de estudo nesse canal? Porque eu quero que esse canal seja como se fosse um diário meu de pintura. Eu quero ver a minha evolução. Já vai fazer 5 anos que eu tô com esse canal, desde 2020, onde eu comecei a minha faculdade de artes, que eu tive que fazer um canal para postar meu primeiro vídeo para faculdade, para um trabalho da faculdade. E desde então, tô nessa luta de fazer desenhos e postar no canal, só que eu não quero postar no canal porque meus desenhos não estão bonitos o suficiente. Então, eu quero ensinar algumas coisas que eu já aprendi, mas eu também quero mostrar que esse é um espaço para todos nós aprendermos juntos, para você assistir esse vídeo e pintar junto comigo, para mostrar que nem todos os artistas começam já sabendo tudo. Muitos não, só que a maioria não postou, né? Eu tô postando aqui porque estamos na era da internet, né? 2025, a era da geração Z, né? Mas eu tô gostando muito. Eu achei que eu corrigi um pouco dos erros no cabelo. Gostei de como eu deixei o tom mais escuro realmente na base, na raiz, e fui dando a iluminada, deixando uns fios de cabelo. Então, acho que o cabelo foi um dos pontos altos, juntamente com a coroa, ok?
Eu achei que as mãos ficaram bem. A anatomia bem ruim. Eu não acho que eu acertei na anatomia das mãos. É que eu tô sendo bem crítica comigo, mas a gente também tem que ser crítica com nós mesmos, né? Mas, no geral, eu tô gostando muito da pintura. Gostei de como o cabelo ficou. Ficou parecendo que ela tá tomando um vento assim no rosto, sabe? Tirou essa foto. Também gostei de como as penas ficou parecendo penas de arara, que ela tá numa floresta. Deu toda uma vibe bem bem tranquila, bem bonita, e as cores ficaram vibrantes, né? Porque eu deixei o tom natural da madeira, então eu queria, porque meu pai é marceneiro, né? Então eu tenho essa ligação com a madeira, então eu queria deixar uma pintura no fundo da madeira, porque a madeira também tem as suas fibras, então também é uma arte. Então, gostaram do desenho? Não esqueça de curtir, comentar e compartilhar. E para me seguir, vem acompanhar essa rotina de um artista que está começando. Tchau! Gostaram?